Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastora, pena que a chuva veio bem na hora e poucas pessoas estavam aqui para ouvir essas palavras maravilhosas. Já estamos ministrados, né? Deus, Ele é poderoso. O irmão Edinaldo, ele falando da loira, né? Da loira dos olhos verdes, eu acho que deve ser sonho dos homens, porque as minhas orações também estavam nas loiras dos olhos verdes, nas mas é assim, aqueles que estão nos caminhos do Senhor e são obedientes ao que Deus fala, eles respeitam, aceitam, e esses sim são aqueles que vão colher bons frutos. Verdade. Porque aqueles que são os teimosos, que fazem o que quer, eles podem até ter o que quer, mas logo ali vai azedar o molho, não vai dar certo. Por que tantos casamentos infelizmente não duram? Por desobediência. Eu, para conhecer a minha esposa, eu recebi uma palavra do Senhor na minha vida. Deus, Ele falou para mim assim, que o meu relacionamento, ele estava dentro do ministério que eu estava, dentro daquela igreja, e se não estivesse, Ele mandaria trazer, mas não era para me buscar fora. E assim eu orei por 11 meses, e aí Deus me revelou a minha hoje esposa, e ela foi para a igreja um mês antes de Deus dar essa revelação para mim. O que eu quero falar para a amada igreja? Deus, Ele não vai fazer depois que Ele promete, Ele já está pronto. Deus não é Deus de ir lá e vou dar um jeito, que eu prometi para esse gordinho careca, eu vou ter que dar um jeito. Deus, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele sabia o dia que você ia ser entregue à profecia, mas Ele já estava planejando antes. A minha esposa, ela foi para a igreja sem saber, ela estava 5 anos no outro ministério, e Deus mandou, vai. E ela falou, o que eu faço aqui? Eu não conheço aqui, eu não gosto daqui. Fica aí, porque é para você ficar. Ela, da mesma forma que eu fui obediente de esperar, ela foi obediente de ir para lá, conforme Deus falou. Deus falou, fique aqui, não busque, porque eu trago. Estou todo arrepiado, porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Então, assim, felizes os que ouvem a voz do Senhor, felizes os que obedecem os direcionamentos do Senhor. É aqueles que podem cair, mas há uma mão de Jesus Cristo nos levantando. Amém. Ele vai andar, Ele vai correr, não vai se cansar, como as águias. Nós somos feitos para voar. Aleluia. Nós não fomos feitos para se rastejar. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deixa eu entrar na palavra. Eu vou falar com vocês em Atos 16. Vitor, vai do 6 ao 34, tá? Muitas vezes a gente ouve a palavra de quando Paulo e Silas, eles estão aprisionados, mas dali para frente, que as grades caíram. Mas por que eles foram para lá? Só porque eles estavam servindo ao Senhor? Teoricamente sim, mas vamos ouvir na palavra. Certo dia, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a seguir, gritando assim: esses homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias,
Por fim, Paulo se aborreceu com ela, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram isso, que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e levaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles foram apresentados e as autoridades romanas disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem da nossa cidade, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. O povo, eles iam sobre a lei que os homens criavam. Aquela mulher, ela adivinhava, é diferente de ser usada por Deus. Ali ela ia adivinhando em troca de dinheiro. Se vocês for pegar todos os profetas, nenhum ganhava um centavo pelas profecias que faziam. Pelo contrário, eles ganhavam chuvas, prisões, pedras. Era isso que eles ganhavam, porque aquele que serve o Senhor, não que a igreja em si, ela não precisa de recursos, precisa para se manter e para ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que, esses dias atrás eu vi uma reportagem, tinha pessoas que tá fazendo um disque de profecias. A pessoa ligava no 0800, pagava um X e a pessoa fazia uma profecia. Estava fazendo até robô que falava. Você ligava lá, um robô te respondia com a profecia. Meu Deus. Esse, eu creio que o caminho dele está direcionado já, porque eu sei que é pecado julgar, mas não é justo uma pessoa fazer isso, usar o santo nome do Senhor para levantar fortunas, enganando o coração dos pobres fiéis. Só que eu vou dizer para a amada igreja: aquele que busca ouvir a voz do Senhor, ele não cai nesses golpes. Ele não cai nesses golpes, porque ele vai buscar quem realmente tem a palavra, que é o Cristo, que é o Senhor. Vai buscar na Bíblia se isso está ou não está. Porque vir aqui falar um monte de promessas que Deus fez, falar de um monte de maravilhas que Deus pode fazer, isso é fácil. Por que é fácil, Ronaldo? Porque Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus, Ele é soberano, Deus é criador do céu e da terra, e tudo que há no mundo, no universo, em tudo. Deus Ele pode fazer todas as coisas. E para quem pode fazer todas as coisas, abençoar a sua vida é um estrago. Glória a Deus. É muito mais fácil vir aqui e falar das bênçãos do Senhor. Mas hoje em dia eu estava falando com a pastora, as pessoas elas só querem as bênçãos que o Senhor pode trazer, mas ela não quer a parte B, que é a parte da obediência, é a parte do servir, de amar o próximo como Jesus nos amou, não como eu amo a minha esposa, porque eu amar meu próximo como eu amo a minha esposa é fácil, como eu amo a minha filha, minha mãe, meu pai, é fácil. Mas amar o meu próximo como uma pessoa que fez mal para mim, e a palavra do Senhor pede para mim amar ela, essa parte que é o difícil. Então, levando na palavra aqui, eu vou dar sequência e vamos entender um pouquinho do que Paulo e Silas viveu naqueles momentos. Um dos momentos terríveis da vida dele, que se transformou em alegria, porque aonde há Deus, é impossível a tristeza ficar. Aleluia. É impossível a escuridão ficar. Aleluia. É impossível. Porque aquele que realmente busca o Senhor, ele é a
avivado de dentro para fora. Ele não precisa que a parte externa avive ele. Ele por si próprio, ele glorifica. Ele por si próprio, ele se enche em chama. Ele em si próprio, ele vai às estrelas. Ele não precisa de alguém dar um empurrãozinho, porque ele mesmo se automotiva. Ele mesmo busca as coisas do Senhor. Ele é o motivador. E Deus manda dizer para a igreja que vocês têm que ser motivadores do Senhor por onde passar. Aleluia. Por onde passar, Deus quer usar a vida de vocês. A luz que brilha em Cristo Jesus, ela brilhará em vocês. Só basta vocês querer e pedir: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu estou aqui para ser usado por Ti. Lembra sempre da palavra do Senhor. Aqueles que é avivado, aqueles que é nova criatura, ele tem que ser nova criatura como Jesus foi. Buscar a semelhança com Jesus todos os dias enquanto Ele não voltar. Nós temos que voltar, nós temos que buscar, porque assim, eu creio que não vai tardar, mas viva todos os dias fazendo o que Jesus nos ensinou. Porque eu vou falar para vocês, a luz que brilha sobre os olhos de Jesus, ela brilha em vocês. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. A multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que eles tirassem as roupas e os surrassem com varas. Depois de bater muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem aos carcereiros: guardem toda a segurança. Guarde com toda a segurança. Ali existia, nas prisões existia classes de segurança. Ali jogaram ele na última classe. Alguns estudiosos dizem que a prisão ela era para baixo. Ela não era reta, ela era para baixo. Cada vamos dizer assim, celas, cada espaço, ele ia descendo. Colocaram os dois lá no final, onde que as pessoas faziam as suas necessidades lá em cima, caía lá embaixo, porque era mais seguro, porque tinha que subir. Eu imagino diferente, porque a história ela vai contando, a mente da gente vai buscando, mas não deixa de ser também verdade, porque as pessoas estudam também. Então eu creio nessa versão. Eles foram, vamos dizer assim, eles foram espancados, eles foram amarrados, eles foram envergonhados, foram tiradas as roupas deles e espancados com varas. Qual o motivo que esses homens tinham a ter felicidade, a ter alegria e adorar o Senhor? Qual o motivo? Muitas vezes eles teriam motivo de reclamar, de chorar, de espernear, mas eu estava ajudando, eu estava servindo, eu tirei uma endemoniada, um demônio daquela mulher, eu estava fazendo bem, e realmente eles estavam fazendo bem. Mas com Deus é assim. Muitas vezes nós vamos passar essa parte, porque Deus está nos usando. Ele está nos usando para mostrar ali na frente a glória e a eternidade. Porque esses homens, eles foram espancados, mas mais de 2000 anos depois, o nome deles estão sendo falado. E o que falam dele? Depois de receber as ordens, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele em 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos ao Senhor. Eita glória, Senhor! E os outros presos escutaram. O que era para ficar escondido, o que era para ser apagado, estava em evidência. O nome do Senhor estava em evidência. Louvores e orações ao Senhor. Louvores e adorações ao Senhor. Eu imagino, pastor, aquele ambiente sendo tomado por orações e adorações, o corpo doendo de ser espancado, mas a glória de Deus naquele lugar era muito mais alta, muito mais forte, que estremeceram as celas ao ponto das celas caírem ao chão. Eita Deus grande e maravilhoso! Deus é tremendo. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele mostrou aos homens: quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. E os homens foram libertos daquelas correntes, mas para a honra e glória do Senhor, aqueles homens, eles não fugiram, mas ali Ele mostrou quem era o Senhor. Os louvores e as adorações deles moveram os céus. Estava doendo, pastor, mas eu tenho certeza que o calor que veio de dentro deles não tinha nem mais sensação. A sensação de ter o Espírito Santo transbordando pelas nossas vidas, não há dor dessa carne, não há dor. A verdadeira dor é a dor interna de quem perdeu a oportunidade de adorar o Senhor, a oportunidade de louvar o santo nome do Senhor, a oportunidade de dizer um perdão para quem precisava, uma oportunidade de dizer eu te amo. Eita Pai! Espírito Oh Jesus! Tu és maravilhoso, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Deus é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Como eu disse, ouvir as promessas de Deus é fácil. Talvez tivesse falado para eles que eles iam passar por isso, eles não iam querer. Realmente eles não iam querer, porque ninguém quer ser envergonhado, ser açoitado, perde a essência. O que aconteceu com eles, fazendo o bem, ser arrastado em praça pública, as pessoas ali tentando agredir, tentando escorraçar, depois tira a roupa, depois bate, depois prende. Aquilo deveria estar uma podridão e jogada ali. O que vocês estão fazendo no momento de tristeza? O que vocês estão fazendo em momentos de humilhação? Vocês têm adorado ao Senhor? Vocês têm louvado o santo nome do Senhor? Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que aqui eles não tinham exemplo. Eles são os exemplos nossos hoje. Nós temos um exemplo, nós temos a Bíblia, o nosso manual, para nos dar a direção da próxima vez, porque haverá a próxima vez de nós sentirmos dores, angústia, sentimento de revolta. Lembre-se de Paulo e Silas, eles adoraram ao Senhor, eles louvaram o santo nome do Senhor, e o santo nome do Senhor trouxe a presença de Deus, e essa presença
essa presença. Eu não sou de falar dos inimigos, porque a maioria dos inimigos nós criamos, nós se infiltramos no meio deles, mas os seus inimigos vão sair correndo. Amém. Eles vão sair correndo, porque a presença do Senhor, ela vai ser notória, ela vai estremecer por onde você passar. Por onde você passar, a presença do Senhor, ela te acompanhará e não vai deixar ser vergonhado. Pelo contrário, por você, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela diz que nós diminuímos, que nós desaparecemos, para que o santo nome do Senhor seja exaltado. Você está fazendo o que Deus pede, o que a palavra do Senhor pede para ser feito. Quando a gente compreendemos que servir ao Senhor, andar conforme a palavra do Senhor, conforme o direcionamento do Senhor, é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de alegria, é o nosso razão do nosso viver. Toda vez que você for humilhado, você vai glorificar o santo nome do Senhor, porque você vai saber que Deus vai entrar na jogada. Que quando Deus entra na jogada, aleluia, santo nome, glória a Deus, Senhor. Não tem. Aqui foi as paredes, foi as celas, foi tudo, foi no chão, estremeceu tudo. Ah, Ronaldo, mas e aí, o que aconteceu? Tudo isso para quê? Há uma palavra que diz: um salvo a festa do céu. Um salvo a festa do céu. Porque Deus glorifica cada alma salva. Cada alma salva. Deus se importa com cada um de nós. Deus, Ele se importa com cada um. Poderia ter 1000 pessoas aqui, poderia, mas Deus é feliz com a tua vida. Deus é feliz porque você está aqui. E Deus vai agir pela tua vida, porque Deus quer mais pessoas, mas quer mais pessoas com o coração voltado a Ele, verdadeiros adoradores, verdadeiros homens do Senhor. E eu creio que Deus está levantando cada um de nós para trazer mais pessoas para cá, e não é para aumentar só o número de pessoas, mas é de mais almas levadas ao Senhor, mais verdadeiros adoradores, mais pessoas falando do santo nome do Senhor por onde passar. Aí o carcereiro acordou, quando viu os portões da cadeia que estavam abertos, pensou que os prisioneiros tivessem fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aqui eu imagino o seguinte: nós estamos falando de Paulo e Silas, mas todos nós estamos aqui. O poder do Espírito Santo não tomou só Paulo e Silas, tomou todos que estavam ali. E todos que estavam ali, crendo em Deus, Cristo, eles não fugiram. Porque o bandido caiu a cela, a primeira coisa ela vaza, não pega nem com picanha assada, vai vazar. E eles não saíram nenhum. O carcereiro pediu que se trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Glória a Deus. Eita Deus maravilhoso. Ei, Rabassou, Candarabachei, Candarabassou, Espírito Santo, tu és. Eita, Pai. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, que você será salvo, você e a
e a pessoa da sua casa. As bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre a tua casa. Você é quem vai trazer a tua casa para ser salvo. A salvação, ela é individual, sim, mas é dever de todos nós trazermos aqueles que nós amamos. Porque assim, se você vê um buraco ali, você quer que a sua mãe caia naquele buraco, o seu irmão caia no buraco, o seu amigo caia no buraco? Não. E quando nós deixamos aqueles que amamos para fora, é isso, nós estamos vendo o buraco. E o buraco não é só para quebrar o pé, é um buraco eterno. Eu não quero esse buraco, nem para mim e nem para aqueles que queiram ouvir a palavra do Senhor, porque isso é uma palavra que vai adiante de quem está próximo de nós. Ela vai alcançar a todos que queiram ser alcançados, porque não precisa muito, precisa só abrir o coração e deixar o Espírito Santo que faça o resto. A melhor parte ficou para nós, a parte mais fácil ficou para nós, porque a parte difícil ficou para Jesus. Ronaldo, você vai falar da cruz toda vez, porque Ele fez a parte difícil. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da açúcar que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Esse aqui é o verdadeiro motivo do que se aconteceu. Esse aqui é o verdadeiro motivo pela açúcar, pela vergonha, tudo que se passou. Ronaldo, mas precisa de tudo isso. Eu digo para vocês, pode até não precisar, mas se for preciso eu ser humilhado, castigado, açoitado, para que o nome do Senhor seja elevado e para que pessoas reconheçam o Senhor como o Senhor e Salvador, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa da maneira que você quiser, porque assim, mais vale momentos de dor, momentos de tristeza, de choro, e uma eternidade para viver ao lado do Senhor, vale muito mais você viver todos os dias da sua eternidade ao lado do Pai. Deus ama a nossa vida, Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida, mas eu custo crer que se eu não fazer por merecer, Ele vai dar todas as coisas que Ele me promete. Eu custo crer. Eu sei que Ele é um Pai bom, Ele é um Pai misericordioso, que não vai deixar faltar nada, mas só vai mergulhar nas graças do Senhor aquele que se derrama no pé do Pai, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que adoram e o louvam de coração. Então, aproveite a oportunidade de estar diante de Deus, diante da presença do Espírito Santo. Tire as suas dúvidas, converse, fale com Ele, porque haverá um momento que não há mais, não haverá mais diz assim a palavra, que chegará um tempo que não vai ter mais a vida. Então, por que eu não estudar agora? Porque haverá um tempo que o papel não existirá mais, mas a sua mente ela estará. A presença do Espírito Santo estará em você. E isso daqui ninguém tira. E você vai ser usado.
e feliz aquele que é usado por Deus. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade e peço a Deus que continue nos abençoando dia a dia. Obrigado, pastor.